Então, a princípio, eu pensei em trazer algo para vocês, né? No ano passado, nós tivemos a semana acadêmica, né? E a gente abordou sobre as especificidades étnico-raciais na prática médica. E eu apresentei na semana acadêmica, né? E nessa oportunidade em específico, eu pensei em trazer a mesma abordagem, né? Com algumas modificações para a gente conversar. Então, o tema da nossa palestra hoje é saúde, racismo e a formação médica. Só preciso conseguir passar, porque está um pouco complicado aqui. Pronto. Vou voltar. Tá, então, para a gente começar a nossa conversa, né, eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente falar, né, como o conceito de raça, de racialismo e de racialização. Então, a raça, ela é um termo que inicialmente foi usado para agrupar, né, indivíduos com características semelhantes. Mas o problema é que o termo raça, ele também serviu para embasar teorias racistas como racialismo, que basicamente é a crença de que existem várias raças biológicas. E nós sabemos que só existe uma raça humana. Já o processo de racialização é o entendimento de que as nossas relações sociais, elas são baseadas em aspectos sociais, aspectos culturais, e que esses aspectos também ainda nos dias de hoje são baseados no racismo. Então, tendo falado sobre esses conceitos, agora a gente vai conversar um pouco, né? Vou trazer para vocês um breve histórico sobre a saúde da população negra no Brasil. Então, não sei se vocês conhecem, né? Mas nós temos o Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra. E temos também um Plano Nacional de Saúde Integral da População Indígena no âmbito do SUS. Só que essa discussão, né, ela começou muito recentemente, se a gente for parar para observar na linha do tempo, né? E nem sempre esses assuntos estiveram em pauta também. Então, tendo dito isso, foi na Marcha Nacional Zumbi dos Palmares, em 1995, que essa discussão ganhou mais força, né, no âmbito do governo. Então, a partir dessa marcha, foi criado um grupo de trabalho interministerial, e o objetivo desse grupo de trabalho era realmente pautar ações, né, que fossem efetivas para discutir a questão racial e discutir sobre essa vinculação entre racismo e saúde. A partir dessa marcha, foi criada uma mesa redonda, né, sobre saúde da população negra em 1996, e essa marcha, ela levou à criação de alguns aspectos importantes, né? Estou tentando passar aqui, meu Deus. Como a inclusão do quesito raça e cor na declaração de nascidos vivos e na declaração de óbito. Foi criado também o Programa de Anemia Falciforme, né, que nós temos hoje. Ele foi instituído em 2001, através do Programa de Triagem Neonatal, e isso também foi uma conquista dos movimentos sociais, sobretudo do movimento negro. Houve também a reestruturação da atenção à hipertensão e diabetes, que são doenças mais prevalentes na população negra, e o Programa de Saúde da Família, que já existia, ele passou a ser estendido para dar assistência às comunidades quilombolas. Uma outra coisa importante também de trazer nesse histórico, né, são dois momentos importantes em 2001. O primeiro deles é a Conferência Mundial contra a Discriminação Racial e a Xenofobia. E essas conferências são importantes, né? A Conferência Mundial contra a Discriminação e a Conferência das Américas, porque foram nelas que os movimentos sociais ganharam mais força para cobrar realmente que fosse debatido, fosse abordado no âmbito do SUS, né? No âmbito da saúde, do Sistema Público de Saúde, a questão racial. E a partir dessa conferência, então, foi criado esse documento, Subsídios para o Debate sobre a Política Nacional de Saúde da População Negra, e ele serviu como base para que, a partir de 2004, a gente conseguisse criar uma secretaria, né, específica para políticas de promoção da igualdade racial,
e também que em 2006 a gente finalmente estabelecesse o Programa Nacional Integral de Saúde da População Negra. Só uma coisa, vocês estão conseguindo ver bem a minha tela? Eu estou vendo bem. Tá bem, gente. Qualquer coisa vocês avisam, tá? Porque na hora de passar aqui tá acontecendo algumas confusões. Mas uma outra coisa também legal da gente comentar, né, é o Estatuto de Igualdade Racial, que foi feito em 2010, e basicamente porque esse estatuto ele visa garantir a igualdade racial, independente da cor das pessoas, né? E isso também no âmbito da saúde, no âmbito do SUS. E uma outra coisa importante também da gente lembrar, né, é dessa portaria que estabelece o preenchimento do quesito raça e cor nos formulários do sistema de saúde. Porque isso para a gente hoje pode parecer uma coisa simples, né, e que nem muita gente preenche. Mas esses são dados muito importantes para que a gente possa criar, né, políticas públicas e que fazem a diferença. E agora que a gente já viu um pouco desse histórico, vocês já sabem, né, que existe a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A gente vai começar a discutir a partir de agora do porquê que é importante falar sobre essa política. Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela é um campo de reflexão e de intervenção política, né, em relação à interação entre raça e saúde. E ela se insere nesse âmbito de enfrentamento do racismo no país. Agora a gente vai falar também sobre algumas doenças, né, que elas são mais prevalentes na população negra. Então, é consenso na comunidade científica, né, e vocês vão ver, assim, com o passar do tempo, não vai ser tão abordado no curso isso, mas é consenso na comunidade científica que existem algumas doenças que elas são mais prevalentes na população negra, e isso se dá devido ao condicionamento de alguns fatores genéticos que, quando associados a fatores ambientais e sociais, eles vão acabar contribuindo para o aumento da morbidade e da mortalidade. A começar a falar dessas doenças, né, nós temos como, por exemplo, aqui a anemia falciforme, que na população negra ela tem uma prevalência que varia de 2 a 10%, e nós temos também aqui a diabetes mellitus, que ela é bem mais prevalente na população negra. Então, um homem negro, ele tem uma prevalência maior em 50%, e uma mulher negra, uma prevalência maior em 9%. Uma outra coisa também, né, uma outra doença que é mais prevalente na população negra, que é bem comum entre as doenças crônicas, é a hipertensão. Então, se nós somarmos aqui, né, negros e pardos, que fazem parte do mesmo grupo, a gente vai ver que mais de 70% dessa população é acometida com hipertensão. E agora, abordando um outro tópico, né, que são as mortes por causas externas, um dado bastante alarmante, né, é que os jovens negros, eles são a maioria, né, entre a população que mais morre por causas externas no Brasil. Aqui nós temos um dado, né, da ONU, que nos diz que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Isso soma um total de 63 mortes por dia e um total de 23 mil vidas perdidas por ano. E ao que ao lado também, né, nós temos essa taxa em porcentagem de vítimas de homicídio no Brasil, onde os jovens negros são 75,5% dessa população. Agora, falando um pouco, gente, sobre a saúde da mulher negra, né, e do porquê é importante a gente falar sobre a saúde da mulher negra e ter políticas públicas no SUS que abordem isso. A saúde da mulher negra ela tem alguns atravessamentos que acabam impactando na saúde, né? Então, além da questão clínica, como a presença de maior incidência e prevalência de miomas uterinos, né, nas mulheres em idade fértil, também existe outros
atravessamentos, como maiores índices de violência doméstica, de violência no trabalho. E se a gente for olhar mais à frente, né, na apresentação, vocês vão ver aqui também em relação à violência obstétrica, que as mulheres negras, elas são a maior porcentagem, né, das pacientes que sofrem com violência obstétrica no Brasil. Então, as mulheres negras, elas são a maior parte, né, elas são mais de 51% entre as mulheres, né, e as mulheres que já sofreram com violência obstétrica, elas correspondem também a uma grande porcentagem das mulheres negras. Aqui ao lado a gente vê, né, esses dados que nos mostram em relação à renda, a renda por famílias, né, nas casas sustentadas por mulheres pretas e pardas, e aqui a gente vê que quase 70%, né, 63% dessas mulheres, elas vivem na linha da pobreza. Isso significa que essas famílias sobrevivem com R$ 9 por dia, né, que dá um total de uns R$ 420 por mês. E aqui, se a gente for parar para observar, tem um outro dado que fica subentendido, que é que apenas 10%, né, aproximadamente 10% dessas famílias estão acima da linha da pobreza. Aqui nós temos alguns dados, né, da quarta e última edição do Retrato de Desigualdade de Raça e de Gênero, em que a gente vê que o que esses dados têm em comum, né? Que as mulheres negras, elas são a maioria entre os desempregados, elas são a maioria entre as trabalhadoras domésticas, mas infelizmente são a minoria com carteira assinada, e ainda também são a maioria, né? São minoria, na verdade, em relação aos anos e médias de anos de estudo. Aqui a gente tem taxas de mortalidade materna, né, entre as mulheres negras, que é 54,1%, e se a gente for observar em relação à violência obstétrica, chega a ser 65,9%. E eu quis trazer esses dados aqui, né, para a gente refletir um pouco ao longo aqui do que eu já falei, eu já mostrei alguns outros dados para vocês, né, não só de condições clínicas, mas também de condições sociais, né, e é importante a gente pensar por que muitas vezes esse paciente ele recebe um tratamento diferenciado. Então, aqui ao lado a gente tem um artigo, né, que foi feito com base numa pesquisa chamada Nascer no Brasil, e essa pesquisa foi realizada por uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e ela analisou mais de 23 mil prontuários, né, de mulheres, e ela aborda, na verdade, a relação da cor e raça com a violência obstétrica. Então, foi observado, né, que uma mulher negra, ela tem 50% de mais chance, né, de não receber uma anestesia num procedimento como a episiotomia, que é um procedimento realizado em alguns partos por obstetras. Então, é importante a gente pensar como que muitas vezes esse pensamento que já está enraizado na nossa sociedade, ele acaba influenciando na nossa prática médica, né? Como que muitas vezes esse pensamento racista, ele acaba influenciando no atendimento desse paciente. E como que esse tipo de pensamento priva o paciente de ter um atendimento adequado e tira a humanidade, né? Acaba desumanizando esse atendimento. Então, acho que até aqui, né, a gente já falou um pouco sobre como que o racismo afeta a saúde, mas, para além disso, é importante a gente entender o racismo como um determinante social das condições de saúde. Isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Não é apenas eu que estou dizendo, né, mas ele é reconhecido como determinante social das condições de saúde porque ele afeta condições de moradia, condições de vida, de trabalho, de emprego, ele potencializa fatores de risco, né? E muitas vezes afeta também o acesso à saúde, como a gente acabou de falar até aqui. Então, assim, para a gente finalizar, né? Como que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra reforça os pilares do SUS? Então, nós temos 3 pilares, né? Que é a universalização, a integralidade
e a equidade. Então, a universalização é aquele pilar que garante que a saúde é um direito de todos, né, que deve ser garantido pelo Estado, e que isso independe da cor, da religião ou de qualquer outra particularidade desse paciente. A integralidade que reforça que nós devemos olhar não apenas a doença daquele paciente, mas o contexto social que ele está inserido. E a equidade, né, que para mim é um dos princípios mais incríveis do SUS, porque ela abarca todos os outros, tanto a universalização quanto a integralidade. Mas a equidade, ela reconhece que sim, né, nós somos diferentes, não há problema em sermos diferentes, mas há problema quando nós temos acessos diferentes. Então, a equidade é essa caixinha aqui que faz com que a gente consiga ter acessos semelhantes, né? Pelo menos parecidos, e com isso a gente consiga diminuir um pouco as nossas desigualdades. E aqui eu trouxe algumas reflexões, né, para a gente pensar a respeito, para vocês pensarem, e ao final da minha fala aqui, a gente pode conversar mais a respeito, né? E então, a primeira delas é como que a medicina contribuiu para a perpetuação do racismo. E pode parecer talvez estranho para vocês, né, ouvir isso, que a medicina contribuiu para a perpetuação do racismo, mas sim, a medicina contribuiu, e eu poderia dizer que até os dias de hoje ela continua contribuindo, infelizmente, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o racismo científico, ele foi pautado, né, com bases na medicina. Nós tivemos médicos brasileiros, e aqui eu posso citar o Nina Rodrigues, né, que dedicou a sua vida e obras e os seus muitos livros que ele escreveu para justamente defender a teoria da supremacia branca em detrimento da população negra. Então, isso é todo um histórico que nós temos, né, no Brasil, não só no Brasil, no mundo. Então, a gente precisa começar a pensar enquanto acadêmicos e daqui mais uns dias, enquanto futuros profissionais da saúde, como que a gente pode impactar positivamente nesse sentido? Porque é uma responsabilidade nossa, né? E como que a formação médica contempla a diversidade étnico-racial da população brasileira? Eu poderia dizer que ela não contempla, né, essa diversidade, porque embora a gente tenha um parecer do Conselho Nacional de Educação que diz que nós devemos contemplar isso na nossa formação, né? Por todo o Brasil e eu poderia dizer até pelo mundo, nós não contemplamos essa diversidade. Quando a gente abre os livros de dermatologia, a gente não vê pessoas pretas nos livros de dermatologia. Quando a gente vai no consultório, muitas vezes o médico que nos atende não é um médico negro, né? Se eu for perguntar para vocês aqui, quantos de vocês já foram atendidos por um médico negro? Eu tenho certeza que muitos de vocês não foram. Quando vocês entrarem na faculdade, a maioria dos professores de vocês não vão ser médicos negros. E a gente acaba normatizando, né, que muitas vezes é muito mais comum para a gente ver uma pessoa negra ocupando um papel, vamos dizer, não inferior, né, porque todo trabalho é um trabalho digno, mas eu digo um papel com um poder aquisitivo muito menor do que uma pessoa branca, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa começar a pensar a respeito disso. E pensar principalmente qual é o nosso papel no combate do racismo. Eu acho que a medicina, ela deve ser pensada não apenas como uma ciência que trata e que cuida sinais e sintomas. Os sinais e sintomas, sim, eles são importantes, mas a gente também precisa utilizar a saúde para que a gente possa celebrar também a diversidade étnico-racial, né, dos nossos pacientes. E a gente pode fazer isso através de um atendimento humanizado, através de um atendimento que respeita, né? E assim eu encerro a minha fala. Essas são as nossas referências. Esse trabalho foi um trabalho construído em parceria com a Bárbara Dandara, que é uma aluna do 5º ano, né? E aqui a gente tem alguns artigos que nós usamos para construir o trabalho, alguns sites que nós utilizamos. E, por fim, eu queria deixar aqui um trecho, né, da Conceição Evaristo, e que diz o seguinte: eu acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperança em nós. Muito obrigada pela atenção de vocês.
E agora eu queria que vocês abrissem as câmeras, aqueles que quiserem, para a gente poder conversar um pouco, se vocês se sentirem à vontade. Então, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa aqui, né, que sirva para talvez vocês começarem a pensar, né, em algumas coisas agora que vocês estão iniciando o curso e refletir sobre algumas coisas que são importantes, né, e que é o nosso papel também ir pensando a respeito dessas coisas. E vocês querem falar alguma coisa, alguma contribuição, algum comentário, fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Ninguém falou, ninguém falou, eu vou falar. Eu achei muito bacana você ter destacado essa questão de sermos um país racializado. Tipo, então, quando a gente constrói as relações raciais, as demais coisas também são, as demais instituições. E, tipo, olhar para a medicina como uma instituição racializada é muito importante. Que a gente, por exemplo, tem um caso muito famoso no Brasil, que é de um manicômio, que virou livro, eu acho que alguns da turma já até leram no ensino médio, e, tipo, tem uns dados lá que falam que, tipo, mais de 70% das pessoas que estavam lá como loucas eram pessoas negras. Então, quando a gente pega para olhar os pontos da cultura que também adoecem as pessoas, tipo, aí fica mais interessante a discussão. Eu gostei muito de você ter trazido os dados de, tipo, por população, tipo, população negra tem mais aquilo, porque eu vejo que é um forte da FUG a gente ter como eu posso dizer, uma entrada na medicina da família desde o início, sabe? E a medicina de família e comunidade, eu acho que, ainda mais no Brasil, o sistema SUS e tudo mais, eu acho muito bacana a gente ter acesso a esses dados, sabe? E conhecer isso. E muito legal vocês trazerem isso da primeira semana, né? Porque geralmente isso nem é discutido. Então, a gente ter essa visão na primeira semana foi muito enriquecedor. Agradecer você, obrigado. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. É sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar. Não é bom falar de racismo, né? Não é uma coisa muito agradável de se falar. Mas é bom quando a gente tem espaço para poder conversar sobre isso, porque realmente a gente tem nós deveríamos ter isso mais incluso, né, no nosso currículo. E aí, não só na FUG, mas em todas as universidades. Eu acredito que nenhuma universidade de medicina tenha pelo menos uma disciplina assim que contemple, que consiga debater algumas questões assim, né? E meio que essas particularidades elas acabam não sendo abordadas também no nosso currículo ao longo da nossa formação. E então acho que é sempre bom quando a gente tem esse espaço para conversar sobre isso. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Bom, já que ninguém tem mais nada a acrescentar, eu queria agradecer a Iracema pela palestra super importante. E para a CN26, eu peço para vocês ficarem na sala